Fala galera, sejam bem-vindos ao Contramão, um programa que te faz pensar sobre vários assuntos diferentes. E hoje a nossa convidada super especial é a Viviane Fontana, nutricionista, e vai desmistificar, acho que algumas coisinhas relacionadas à alimentação. Seja muito bem-vinda, Viviane. Obrigada, Jéssica. Obrigada, meninos. Obrigada a oportunidade aí da gente estar batendo esse papo, falar um pouco de nutrição, falar um pouco do mundo do trabalho, da nutrição, contar um pouquinho a minha trajetória e poder aí a gente fazer um bate-papo bem gostoso e bem leve aí para a tarde de hoje. Legal. Sim, muito importante, só queria ressaltar, hoje a gente está sem o nosso terceiro convidado, ou o nosso terceiro apresentador, né, o Luiz, mas é que ele tirou férias, tá achando, né, que ele pode fazer isso, mas a gente vai... ninguém. a gente vai continuar aqui e a gente tem uma convidada muito especial no lugar dele e eu acho que vai ser incrível hoje. Então, ó, se você quiser já começar contando um pouco sobre sua trajetória e tal, alguma coisa que te marcou. Por que você escolheu nutrição? Exato. Bom, acho que para falar de nutrição, assim, são 30 anos de carreira, a gente já tem aí uma história, uma trajetória. Eu falo que não tem fim, eu ainda tenho muito ainda para viver na nutrição. Vejo que é uma ciência que mudou ao longo dos anos. A gente tem aí uma ciência que pensava no coletivo, né? Então, essa nutrição, a gente fala que não é derivado da medicina, mas é uma medicina preventiva. É uma forma da gente olhar aí, evitar muitas doenças, evitar muitos males que, por conta de uma alimentação e uma série de hábitos, levam a gente a pensar. Só que a gente não pensa no coletivo. Quando a gente fala nutrição, a gente não fala nutrição para todos. A gente fala para cada pessoa. Então, cada um de nós aqui, ó, a gente vê a nutrição de uma maneira que ela interage com o mundo. Então, como é que é o mundo que você vive? Quais são os seus hábitos? Qual que é a sua rotina? O que que você tem de histórico familiar? Como é que a sua família se alimenta? De que forma você se relaciona com o alimento? O que que você gosta, o que que você não gosta? Então, ela é individual, ela não é só coletiva. Não é para dizer que nutrição é para todo mundo igual, porque, inclusive, é uma coisa que a gente quer quebrar. A nutrição, ela não tem padrão. Ela não pode ter, porque a gente tem uma palavra que se fala muito hoje, que é o estereótipo. Que são aquelas coisas que a gente põe as pessoas nas caixinhas. E aí a gente diz, olha, essa pessoa, porque ela tem esse hábito, ela é uma pessoa saudável. Ela é uma pessoa que nutricionalmente está legal. E não existe isso, porque existe a questão individual. O que você faz, como você come, que horas você come, o que você come, faz diferença. Até porque tem relação com, né? Tem relação biológica, então tem a ver com sua família. Às vezes você, biologicamente, vai ter vantagens em certas coisas que talvez eu não tenha, ou que talvez a Jéssica tenha, e aí vai adaptar a cada, né, Cada pessoa, a né, cada o pessoa, ambiente. e então, é bem individualizado mesmo, apesar de, né, ser uma relação meio coletiva e tal, coisa que a gente já até falou um pouco antes de entrar no programa, é de cada um, então, assim. É a essência de cada um. Então, assim, ó, a nutrição para nós vai ser igual. Então, a necessidade de nutrir. Todos nós, como nós nascemos com a necessidade básica. Sim. Qual que é a necessidade básica? Comer. Alimentar. Ainda bem que eu vou ter emprego pro resto da minha vida. Ainda bem, se não inventarem que o jejum intermitente é a melhor estratégia. Nossa. Que aí é um contramão que a gente vê aí, ó, já fazendo uma analogia ao programa de vocês, que é o que a gente prega de alimentação adequada. Né? Se a gente pensa que o alimento é uma essência da vida, não dá para a gente privilegiar a estratégia de jejum como sendo a melhor forma. E a gente vê as pessoas achando, principalmente quando eles pensam muito no emagrecimento, né? Usando, às vezes, essas estratégias para dizer, olha, faz isso que você vai ter uma nutrição adequada. Não vai, porque você não vai ter alimento. E Mas você não acha que as pessoas se alimentam, às vezes, sem estar com fome, por ansiedade, e às vezes né, não tô falando que é certo ou que é errado, mas às vezes o jejum ajuda a pessoa a conseguir identificar os momentos reais de fome. Porque às vezes a gente come sem fome, às vezes a gente come porque viu alguém comer, ou porque tá com vontade, ou porque tá ansioso.
O jejum você entende isso? intermitente é uma estratégia. Então, quando é uma estratégia, a gente, ao longo da vida, a gente vai diversas estratégias para a gente alcançar o que a gente quer. Então, eu quero fazer um planejamento de uma viagem. Então, qual é a estratégia que você vai precisar fazer? Eu vou ter que pensar em fazer um bom planejamento, fazer um planejamento financeiro, da minha agenda, de quem vai comigo, quais são os lugares que eu quero visitar. Então, você usa uma estratégia. O jejum intermitente é uma estratégia, mas ela não é... Lembra que eu falei que a nutrição, quando a gente pensa em estratégias na nutrição, ela não serve para todos? Então, quando a gente pensa, por exemplo, alguns grupos, por exemplo, diabético tipo 2... são grupos que eles muitas vezes são privilegiados por usarem essa estratégia justamente para esse manejo, para o entendimento. Mas qual é a preocupação quando isso se torna um hábito e que não está acompanhado aí pela equipe da saúde? É justamente, ao invés de ele ter uma boa relação com o alimento, ele passar a ter uma relação ruim. Eu falo que assim, a cultura da dieta é algo que a gente vem tentando tirar do padrão, do estereótipo. Por quê? Porque ela leva muitas vezes as pessoas ficarem com aquela ideia de privação, de que não podem comer. E quando, na verdade, o alimento ele tem que fazer parte da sua vida, mas não pode ser a única escolha do seu dia a dia. Então, assim, se a gente falar, por exemplo, hábito de beber água, é um hábito que a gente tem que ter. Não precisa, você precisa ir no médico, o médico dizer, olha, como é que está a sua hidratação. Você não precisa ser um praticante de atividade física, um esportista para falar, olha como está importante a sua hidratação. Então, é uma coisa básica. E as pessoas não têm essa cultura. Então, você privar no jejum, para algumas estratégias funcionam bem. A exemplo, por exemplo, a gente tem muitos estudos, pesquisas interessantes para diabéticos, mas para uma pessoa, para um indivíduo que não tem essa patologia, ele tem um efeito rebote depois. E não adianta nada também ficar várias horas sem comer e quebrar um jejum com uma pratada de uma lasanha, um chocolate. E se fosse assim, olha o erro que a gente tem, né? O que você falou. A pessoa me privo e meu organismo necessita daquele alimento. A mobilização celular precisa de alimento. A célula precisa. Tá aí, por isso que é importante acompanhamento nutricional. Sim, não vai me inventar de fazer as coisas por conta. A dietinha da moda. Essa coisa de dieta da moda. Cuidado com as mídias, né? A gente tem aí um ambiente midiático que meio que força a gente a querer coisas que a gente nem quer, né? Eu falo que o algoritmo, quando ele vê lá você colocando uma pesquisa de um restaurante, ele vai te dar todas as opções. E às vezes não é nem o que você está pensando. Inclusive, a gente falou em um programa sobre redes sociais, se quiser dar uma olhada. A gente falou muito sobre algoritmo também, porque é uma doideira esse negócio de algoritmo, de como ele, ele abraça a sua vida assim e coloca tudo o que você quer de uma maneira idealizada. E aí parece que tudo que você vai fazer vai dar sempre do jeito mais positivo. E também com a nutrição, você vê essas milhares de pessoas dando dicas de nutrição, só que como você falou, é um negócio individual. Então, às vezes, um negócio que funcionou para ela, talvez não funcione para você, né? E na alimentação, a gente tem uma preocupação muito grande com as mídias sociais, com as redes sociais. Por quê? Porque elas levam, às vezes, informações que não são verdadeiras. E ao invés de informar, desinforma. A nutrição naturalmente já mudou. Então, quando eu comecei a estudar nutrição, e hoje estudando nutrição, a gente tem uma nutrição mais ampla, mais inclusiva, mais alimentos que não são tão bons, e mais alimentos longe das pessoas que são os alimentos in natura mais distante, pela própria praticidade, consumo. Então, a gente tem uma mudança na oferta dos alimentos. Se a gente tem ainda um mecanismo que, de certa forma, quer criar consumidor. Eu falo que as redes sociais querem criar consumidor. Sejam pessoas. Então, quando eu tenho lá um perfil e eu posto as minhas melhores fotos, eu quero ter pessoas que simpatizem com isso, que deem curtida, que eu falo que dê like. E aí, assim, de certa forma,
descobriu-se que as redes sociais é onde as pessoas dão visibilidade para produtos, para serviços. Isso não é uma grande verdade que eu estou dizendo, mas para a alimentação isso foi mais ruim ainda. Por quê? Porque a gente tem, por um lado, os nutricionistas também querendo estar nesse espaço, falando um pouco de uma alimentação por todos esses aspectos que eu coloquei E aqui. falando com informação, com Exatamente. conteúdo relevante, com estudo por trás. Embasamento. E aí você pega a blogueira que acha que entende e acaba atingindo até mais pessoas, né? Porque tem mais seguidores com uma dieta que ela fez e deu certo pra ela, Isso. né? E Mas por não um- significa que... e por um lado também essa coisa do padrão. Então, assim, o nutricionista, ele está hoje, e a gente quer desconstruir isso como um profissional emagrecedor. Eu falo, nós não somos profissionais de estética, nós somos profissionais de saúde. Então, assim, a perda ou o ganho de peso, ou o ganho de massa muscular, o resultado que o paciente às vezes quer ter, ele pode ser atrelado a essa imagem que a gente passa. Né? E a gente tem aí alguns aspectos que na alimentação estão interferindo muito, que são os transtornos alimentares. Assim, anorexia, né? Tantos outros E transtornos. que cresceram muito por conta disso, da ideia idealizada de que a pessoa, naquele padrão de corpo, é a pessoa feliz, bonita, que é amada, tem bom trabalho, entendeu? E isso atingindo até os jovens. Já os jovens, minto, não só os jovens, as crianças estão assim. Mas a nutrição para estética, então, ela é um pouco meio uma mentira? Eu não entendi Então, muito bem. ela não vê. Quando a gente, por exemplo, tem uma especialização e alguns cursos que trabalham em estética, mas quando a gente fala, o alimento ele tem funções. Então, se eu tenho um alimento rico em colágeno, por exemplo, a gente sabe que o colágeno é um bom precursor para a pele. Se eu tenho um alimento rico em vitamina C, se eu tenho nutrientes que vão reverberar na estética, na beleza e na saúde de uma boa pele, de bom cabelo. Hoje eu saí de casa e ainda falei com meu marido assim, nossa, meu cabelo tá diferente, né? E ele falou assim, nossa, mas tá diferente mesmo, parece que ele cresceu. E eu falei, não, eu acho que é porque eu tô fazendo uma suplementação. E já faz algum tempo, só que agora eu comecei a perceber isso. Então não é nítido como uma maquiagem. Que você faz e você tem um padrão ali linda e aparentemente perfeita. É de dentro. É um processo, a nutrição né? acontece de dentro. Então, a nutrição que trabalha, nutrição estética, ela enxerga por esse prisma. Quais são os alimentos, quais são as substâncias que vão repercutir numa melhor pele, no melhor cabelo, na questão da reposição do cálcio dos dentes, dos ossos, que vão, obviamente, trazer aí um padrão, aliás, um perfil estético melhor, mas não um padrão. Isso não quer dizer, então, por que a gente quer desconstruir? Que não quer dizer que as pessoas elas estão melhor ou menor, mais nutridas ou menos, em função do corpo. Então, isso que a gente quer mudar. E a mídia social faz isso toda hora. Ah, tá. Ela põe lá a magra, põe um moço alto, magro, não sei o quê. E aí você olha lá e você não se vê e você fala, nossa, eu preciso seguir o padrão daquela pessoa para ser isso. Que é o que eles fazem com a moda. A moda faz isso. Sim, sim. Né? Ela sim. cria um padrão, então ela faz privilegia algumas pessoas. Então a gente vem trabalhando muito isso para uma nutrição sem estereótipos, né? Sem padrão. É nutrição para todos, respeitando a individualidade de cada um. Então, Entendi. isso é uma coisa que a gente tem falado muito, falado com os jovens, falado com o pessoal da saúde também, porque existe um paradigma. Então, é uma desconstrução até para a gente saber que existe nas redes sociais, mas a gente não ficar completamente entregue ao que eles estão fazendo e aí a gente se prejudicar. É um pouco isso. Posso fazer uma pergunta mais sobre você, assim? Sim. Porque, assim, a gente já entendeu que você é, óbvio, mestre da nutrição e tal, mas o que você está fazendo hoje em relação à nutrição nesse campo? O que você trabalha? A minha área de especialização não foi a nutrição clínica. A nutrição clínica, ela apareceu agora por conta dessa minha relação com os conselhos de classe e tudo mais. Eu comecei na área de alimentação coletiva, alimentação para o trabalhador,
durante muito tempo trabalhando com profissionais que trabalham em indústrias, então restaurante, gestão de restaurante. E aí eu fui para a segurança alimentar. A segurança alimentar é uma área na nutrição que trabalha a questão desde o acesso ao alimento até o consumo, então toda a cadeia produtiva. E eu fui interessante porque eu fui trabalhar com grupos vulneráveis. Porque a gente está falando tanto de nutrição aqui, né? De escolher alimentos e tudo mais. E aí eu fui trabalhar com quem não tinha nada. E aí, nesse caso, acho que o olhar é mais o grupo mesmo, né? Você tinha Aí falado do sim. individual, Aí, mas nesse exatamente. caso... Aí, Jéssica, você olha para o coletivo, porque você tem que suprir a necessidade mínima de alimento. Uhum. Então, você tem que ensinar no coletivo para aquelas pessoas que eles não podem desperdiçar. Tem toda uma educação por trás, né? Entendeu? Você tem que dizer para eles, olha, você não tem condições de comprar lá na venda, então vai comprar quando está na safra, porque nessa época o alimento está mais acessível para você. E tem toda uma questão também do aproveitamento integral dos alimentos. É muito interessante, Sim, eu né? trabalhei De justamente receitas com isso. casca da melancia que todo mundo joga fora e você faz Sim. coisas muito legais. Sim. Casca de laranja. É, coisas que a gente talo de couve, coisas que a E gente é joga interessante fora. olhar para esse prisma, porque a gente tem um preconceito de que assim as cascas, as folhas e os talos são coisas que são descartáveis. E a gente tem estudos já muito, nem muitos são no Brasil, mas na América Latina como um todo, a gente ainda tem esse preconceito, mas a gente tem a Europa já trabalhando com aproveitamento integral, porque tem partes do alimento que são mais nutritivas do que o próprio alimento. Sim. Então, você pensa uma casca. O que é uma casca, né? Todo nutriente fica ali, ó. Fica retido. Uhum. Às vezes a polpa ela até perde um pouco, porque entra em mais contato com oxigênio. Sim. Tem nutrientes que não se conservam em contato com o ar. Por isso que tem que conservar as coisas. E aí, quando você pega uma casca, a gente foi estudar isso e falou assim, nossa, mas tem mais vitamina C do que a polpa. Então, existe uma corrente, os naturalistas falam muito isso, de aproveitar o alimento de maneira integral. Uhum. Posso mudar de assunto de Pode, novo rapidinho? claro. Aqui eu fiquei com uma Não, dúvida. você pode? É que assim, nós adolescentes, né, eu, até o Luiz, que a gente tá na cidade, que a gente tá mudando muito, não só fisicamente, mas biologicamente. Como que é uma dieta alimentar para isso? Também é bem individualizado? Tem uma, sabe, meio um padrão? Muda um pouco, talvez, você tem que ter uma atenção especial nessa idade. Existe assim. Então, lembra que eu falei, ó, a nutrição, ela é individualizada, principalmente nas necessidades. Uhum. Então, por exemplo, o jovem, fase de crescimento, eu falo que é uma revolução hormonal, né? Assim como a gente tem lá na idade lá, que vai caindo a quantidade de hormônios. Então, a primeira coisa, né? Então, uma dieta rica em proteína. Tá. Porque precisa. Reposição celular não tem jeito. Aí você vai falar assim, mas tem algumas proteínas que são melhores. Sim, a proteína de origem animal é a que a gente chama de maior valor biológico. Mas existem as proteínas. Então, não, eu já sou um jovem que sou vegano, eu já quero ser vegetariano, tenho isso como convicção. Então, existem outras proteínas de origem vegetal, que têm um valor biológico um pouco menor. Uhum. Então, a gente fala que proteína é de origem animal, não tem jeito. Sim. E aí você tem alguns alimentos que são ricos, os grãos, né, algumas algas, que são os bons percursores de proteínas, mas não são igual à carne. Mas então precisa de proteína, primeira coisa. Água, consumo de água precisa. Adolescência é muito grande, porque eu falo, e não é pouco, tá? Quando a gente E não é refrigerante, né? Então, líquidos, em geral, em média, né, de 100 a 200 ml por quilo de peso. Então, é bastante, precisa consumir. E mesmo que nem agora, frio, inverno, a gente tem uma tendência a, né, Esquece, né? consome menos, né? Porque a gente naturalmente transpira mais, mas a gente continua transpirando. A gente perde esses líquidos. Assim, grande parte do nosso corpo são líquidos. Os órgãos, metabólicos, músculo tem Muito líquido. líquido. Então, às vezes, você fala assim, pega um jovem que ele vai fazer atividade física. E ele fala assim, eu vou começar a tomar whey protein. Porque eu quero creatinina. E aquelas coisas, as invenções das academias.
né? Ó, de novo, né, que não é um ambiente midiático, mas é alguém querendo vender algo Onde o instrutor mágico. sabe mais que a nutricionista, né? Alguém que quer vender algo mágico para aquilo que você teria na sua alimentação. Então, assim, uma das coisas básicas para ganhar músculo é ingerir água. Nossa. Entendeu? E é Aí você básico, fala, né? Mínimo. porque o músculo ele é constituído de água. Se você tem um processo que você não consome, ele desidrata. Então, tem gente que ganha músculo, vai lá, pô, tô bem, ganhei uma massa legal e tal. Ficou de férias, parou de fazer, não consumiu água, ela volta, a massa muscular, Nossa. ela perde. Parece que alguém enfiou assim uma agulha. Entendeu? Encheu E tudo. assim, é importante para isso, esse desenvolvimento. A outra coisa, eu falo que a nutrição, ela está conjugada. Bons hábitos de sono. Eita, É isso algo muito que a importante. gente fala muito importante, porque assim, a gente está numa fase, estou pensando no exemplo que você me deu, né? Aham, aham. A gente está numa fase com muitas coisas acontecendo na vida. Né? Assim, eu tenho que trabalhar, eu quero ser, que eu quero estudar, né? Escolhas, que eu quero assistir. Então, muita informação. E às vezes a gente tem que ter, na mesma disciplina que você tem para ter para uma prova, você tem que ter para o autocuidado. Uhum. Entendeu? Não é raro a gente, por exemplo, pegar hoje um jovem que vai fazer um processo seletivo, vai entrar numa empresa, e aí ele vai passar pelos exames admissionais e descobrem, por exemplo, que ele tem uma pré-diabetes. Putz. E aí você fala, mas não tinha... Por isso que eu não gosto de falar de estética. Fisicamente, era um jovem que estava com uma boa massa muscular, que era eutrófico, que a gente chama que é o normal, mas ele pode desenvolver uma pré-diabetes. Isso vai ser um complicador no processo de admissão? Não vai ser um complicador, mas vai ser um alerta para aquela empresa. Entendeu? Isso é muito velado. Obviamente que você não vai ser discriminado por essa condição. Mas se você tiver um concorrente com as mesmas condições e tudo mais, com as mesmas competências, provavelmente ele pode ser melhor, está aí numa vantagem em relação a você. É muito velado isso, mas é fato. Por isso que eu falo, a questão da saúde é o completo bem-estar. Então, assim, como é que está a minha cabeça, como é que estão as coisas que eu quero fazer, como é que eu me relaciono com a alimentação, como é que eu me cuido. Por quê? Porque eu tenho que ser alguém produtivo para as empresas. E como às vezes o jovem, a gente já tem uma expectativa de que ele esteja bem, quando você tem alguém que tem aí um comprometimento de saúde, você já pensa lá adiante. As políticas públicas já pensam adiante. Puxa, né? Pô, ele tem uma tendência pré-diabetes, aí pode ver que tem todo um questionário. Puxa, será que ele vai ser uma pessoa assídua? Será que vai vir trabalhar todo dia? E se ele não tiver mudanças de hábitos? Ele pode se tornar um diabético dependente? Pode. Então, são questões assim que a gente alerta muito para isso, né? Como é que você se cuida daquilo que você tem de melhor, que é a sua saúde, a sua vida, né? Você já teve algum paciente muito desafiador, assim? Então, alguns por conta daquilo que você falou, Jéssica, da relação com o alimento. Então, assim, uma pessoa aderir a um tratamento não é algo complexo, porque principalmente quando a pessoa procura um nutricionista, ela está afim. Ela fala, eu quero mesmo, eu quero mudar algumas coisas, quero aprender. E aí, às vezes, ela tem uma ideia de que é um desafio, né? Que vai ser privação de uma série de coisas. E, na verdade, enquanto nutricionista, o que a gente fala muito da variedade, do equilíbrio, mas da moderação. Tudo é um equilíbrio, né? No final Entendeu? das contas. Não Então, adianta assim, nem um extremo nem o outro. exatamente. Então, assim, eu falo que é uma cultura difícil se a família não trabalha assim, se os colegas, se toda vez que eu tenho lá um evento, né, eu quero beber, isso tudo vai repercutir na sua saúde, na sua performance, né, cognitiva, concentração, né? Então, assim, por isso que a gente classifica aquele alimento que não é saudável, porque quando ele passa a ser consumido em muita frequência, ele passa a fazer o mal. Então, eu acho que o maior desafio na prática clínica nossa é entender a relação com o alimento. Até porque pode ser o melhor alimento do mundo, mas se você
ficar consumindo ele direto, ele vai virar uma coisa que vai te prejudicar, porque você não pode ter nada em excesso. Exatamente, e assim, não tem, quem dera a gente tivesse, a verdade acho que nem sei se seria bom, acho que seria ruim, pensando em variedade. A gente pudesse elencar, ai, nossa, esse é o alimento top 10 e tal, que todo mundo tem que consumir, entendeu? Acho que ia ser muito chato na nutrição, porque o que é lindo na nutrição é essa variedade, o colorido, a gente poder fazer muitas receitas com muitos sabores, o que é fantástico na alimentação é isso, né? Mas isso a gente não teria como privilegiar. Existem aqueles alimentos que, combinados, ele tem vários, sabe assim, aqueles mais potencializados de nutrientes. Mas não dá para falar que você poderia consumir só aquilo. É o que você falou. Tem, inclusive, sinais e sintomas de falta de alimentos que são até parecidos com excesso. E Confundem quando a gente vai com a prática clínica. Às vezes você vem a pessoa e você fala para o paciente, o que você consome? Eu tive um paciente, Jéssica, isso aí não foi nem na prática clínica que eu falei, foi na alimentação escolar, que a criança não comia nada verde. nossa, Por que não come nada verde, né? às vezes é um Mas é porque eu não gosto de tal time. Ah, tá. E assim, tinha uma coisa assim, aí você fala assim, nossa, mas como isso é forte, como influenciou as escolhas da criança. E aí talvez coisas que a criança ouve no ambiente familiar, né? Então, assim, como é que você incentiva? Então, como você experimenta? Tem gente que fala assim, eu não gosto de tal alimento. Mas o que você não gosta nele? Não, eu nunca comi, mas eu não gosto. Tem gente que não gosta da textura, né? Eu não gosto porque eu não gosto do gominho. Eu Isso não gosto mesmo, porque eu não gosto. É isso. E aí é onde você vai trabalhar esses aspectos. Mas o que você não gosta nele, se você nunca experimentou? Tem que ser meio psicóloga, né? Então, dos pacientes. A nutrição comportamental, ela trabalha muito com essa análise, com indicativos, para que a gente possa ajudar o paciente. Eu falo que o nutricionista ajuda o paciente a fazer as escolhas, mas não faz por ele. Às Então, vezes esse é o desafio. é meio uma coisa da cabeça de tipo, uma vez eu comi, aí eu passei mal depois, e aí você fica com essa imagem na sua cabeça toda vez que você vai comer aquele alimento, aí vira um... Aí é muito legal o que você falou. Eu vou até pegar um gancho, um pouco das doenças que podem ser transmitidas por alimentos e que causam essa rejeição. Que é tipo uma rejeição psicológica, Porque só que você ela não quer é passar biológica, aquele ela é episódio de física. novo, né? Exato. Por isso que a segurança aí não é alimentar, mas a segurança dos alimentos. Por isso que a gente também faz uma orientação, é muito ao que as pessoas comem e onde elas comem. Por que é importante ter aí uma série de regras? Por que às vezes é melhor a gente comer em casa do que comer num lugar que você sabe, puxa, que as condições não são das melhores. É por isso que a gente, de novo, se cuidar. Então, quer dizer, porque você já pensou, você come em qualquer lugar, não escolhe um lugar legal para comer e passa mal um dia. Falo que passou mal, teve uma diarreia, tal, não sei o quê, vai passar por um tratamento antibiótico. Dali uma semana vai ter de novo. Isso, com certeza, vai contribuir com que o seu estado nutricional seja muito requisitado. Vai levar a muitas doenças por conta de uma escolha. Sim. Agora vem cá, só para conseguir perguntar isso que tá me martelando antes da gente finalizar esse programa. Você não come nada de porcaria? Você É o exemplo, Você é assim, um exemplo? mesmo? Você realmente A segue nutrição tudo em que pessoa você aqui? passa? Eu não sei, Ou você dá uma furadinha ali? sem Pode contar contar, pra não mim? tem problema, a gente não conta pra ninguém. Eu sou ser humano, né? Eu falo, eu não sou padrão. Eu não quero ser esse padrão. Eu falei, o alimento, por exemplo, eu venho de uma cultura alimentar que o alimento está em torno da mesa. Minha mãe é portuguesa. É o social, né? É o social. Então, assim, Aquele e hoje, banquinho. a gente faz isso, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, vocês me ofereceram uma água, um café, né? A gente tem aqui umas balinhas. Aí você não olha, desculpa. Não, Isso Eu aí devia é ter deixado culpa da umas produção. maçãs e umas bananas. E a alimentação Desculpa por vai isso. considerar, não, Jéssica, vai considerar tudo isso. Então, quando eu como essa balinha, que sensações eu experimento, o que isso significa para mim? Eu gosto, perfeito, me dá uma certa sensação. Puxa, eu gosto do azedinho, eu gosto do doce, eu descubro sabores.
Isso faz parte da nutrição. Então, um hamburgão de vez em quando Sim, tá com liberado. certeza. Aí, o que a Pode, gente... Jéssica. Perfeito, o então. que Então a tá. gente- Deus. É, É isso que eu queria ouvir. Que O bom. que a gente fala é o que você vai escolher. Você pode consumir É o um equilíbrio. hambúrguer. Exatamente, pode. Ah, existem escolhas. Pô, você já pensou em fazer um hambúrguer na sua casa? Uhum. Qual Eu foi já, essa é bem legal. experiência? Bem legal, tá? Já É, fiz. é muito legal. Puxa, fazer o blend da carne e tal. Uhum. Poxa, vou comer um hambúrguer legal. Mas dessa vez eu vou chamar meus amigos e hoje eu vou ser o chefe. Acho que essa coisa da experiência, assim, uma coisa que conta muito, assim, Uhum. não só de comer propriamente dito, mas de fazer a comida, igual você falou, essa coisa de Sim. estar lá fazendo a carne, fazendo tudo. É. E às vezes a gente busca isso, quando a gente vai num restaurante, assim, você não tá indo pela comida, às vezes. Às vezes você vai pela experiência de É o estar no contexto, ambiente, tudo exatamente. não sei o que lá. Com tudo quem chique. você tá, como você tá, o que, que vai acontecer. Ah, mas aí assim, aí eu faço isso um dia, eu faço no outro dia, eu faço. Isso vira habitualidade. Será que você está deixando de ter a variedade que É. precisa? Uhum. Entendeu? Então, assim, é que a gente fala, olha, durante muito tempo a gente falou muito de quantidade de, por exemplo, de frutas por Uhum. dia. E aí a gente fala assim, nossa, eram 5 frutas por dia, 4 frutas. Uma de cada E cor. hoje, aí, se eu te perguntar aqui, né, qual fruta você consumiu hoje? Hoje eu consumi melão. Ai, deixei eles ó, numa situação situação. ruim. Não, ó, melão, Jéssica. banana e maçã. Ótimo. Olha, E já aí, foi então, mais você. então, de certa forma, você tem aí alguns nutrientes que você consumiu. Aí você vai falar assim, nossa, hoje só deu tempo de comer, sei lá, uma mexerica. Tá valendo. Eu comi hoje uma Tá mexerica. valendo. Você é melhor. Aí sim. você fala assim, puxa, nossa, essa semana eu não comi nenhuma fruta. Opa, sinal de alerta. É. Quer dizer, cadê aqueles nutrientes? Eu não vou Você nem ia perguntar, precisar. então, se a sua geladeira falasse o que ela diria. É melhor a gente parar por aqui, porque acho que eles vão ficar em maus Mas lençóis. eu acho que é isso, acho que a gente pensar isso, ó. Poxa, deixa eu ver, essa semana eu não comi nenhuma fruta. Da onde vai vir grande parte das vitaminas? Ah, eu não gosto muito de legume. Opa! Ah, eu não gosto de folhas. Opa! Então você está colocando um grupo de alimentos importante ali de canto, Uhum. entendeu? Então eu acho que essa coisa de equilíbrio é o que mais você tem que considerar na sua alimentação. Aham. E sem neura, viu, né, gente? Não pode ter neura. O alimento, quando ele vira aquela sensação, né? Uma vez uma pessoa falou para mim, e eu fiquei assim, pensando, ele falou assim, eu não sei, né? Isso há um certo tempo. Ele falou, às vezes eu fico meio assim com nutricionista, porque nutricionista, ela parece que olha alimento como remédio. Ah, mas... não é? Então ela olha e ela Então, fala ela assim, também nossa, olha. isso aqui tem bastante vitamina C, isso aqui tem vitamina A. E a gente meio que faz isso, porque a gente olha o nutriente como potencial benefício para o ser humano. Mas, quando a gente come alimentos, a gente come prazer, sensorialidade, outras coisas que com certeza fazem a diferença nessa escolha. Se você não gostar, você não vai consumir, então você tem que ir tentando e tal. Sim. Bom, então acho que fica essa dica aí pra finalizar. Equilíbrio é tudo. Tá liberado hamburgão, mas vamos variedade, caprichar no equilíbrio e legume, na Come uma maçãzinha Exato. depois do hamburgão pra Isso, ficar isso. certinho. Vamos variar, né? Isso. Essa é a grande chave. Essa é a grande chave. E assim, olhar para si como para o autocuidado, porque não dá para atribuir qualquer profissional de saúde, tá? Uhum. Nem os que não são profissionais de saúde, que resolvem falar de alimentação de uma maneira meio distorcida. Se eu falo de alimentação, eu falo para o meu cuidado, para minha família e tudo bem. Bom, Tá bom? acho que a gente quer agradecer muito você ter vindo. Como sempre, foi muito bom. E Venha quando quiser, a gente Obrigada, promete que coloca umas obrigada. frutas aqui. Sim. Na próxima vez a gente não faz essa gafa. Mas a bala é de Não. fruta. é Pode verdade. fazer uma mesa. à Tô parte brincando. aí, Lá fora tem obrigada. lanchinho, já me deu uma fome esse papo. Bom, Bora pro lanche. Muito obrigada, Viviane. Obrigada, gente. siga nossas redes sociais, né? Que é Contramão, _, o programa. E faz o pix pro lanchinho. Por favor, muito obrigado. Obrigada. Viu? Testa, Obrigado, Obrigada, obrigada. Sucesso aí pra vocês. Obrigado pela visita, Obrigada. pelo papo. Muito obrigada. Jéssica, obrigada. Até. Vou Até. fingir que eu não vou comer um hambúrguer hoje. Vou fingir que eu não tô indo lá pegar um Eu vou- bolo. Eu vou tomar água, né? Já que é importante.